O livro do profeta Joel, capítulo 3. Livro do profeta Joel, capítulo 3, versículos 9 a 17. Diz a palavra de Deus. Proclamai isto entre as nações. Apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos. Para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões no vale da decisão, porque o Deus do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim, que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Oremos. Ó Pai, na tua presença nos encontramos, Senhor. Depois de ler na tua palavra tão séria, grave, contundente, convocação daquela nenhum dos teus filhos, daquela que nenhum dos teus filhos pode fugir. Agora, Senhor, abre a mente de todos que vão ouvir a tua palavra baseada na Bíblia Sagrada. Todos aqueles que vão ouvir a tua convocação. Que não deixem mais esta palavra tua, essa advertência tua,
não ser respondida com os nossos atos, com as nossas atitudes, com as nossas ações. Ó Senhor, ilumina a mente de todos aqueles que vão ouvir a tua palavra. Neste que é o primeiro domingo do mês de agosto, em que a nossa igreja dedica para orar e pregar sobre missões. Que cada um de nós possa se tornar um missionário, primeiro no nosso lar, depois na nossa vizinhança e depois no mundo. Ó Senhor, tem misericórdia do teu servo, unge-o para que ele possa trazer a tua mensagem, ser de fato a tua voz, proclamando a tua palavra nesta manhã ao teu povo. Em nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. O livro de Joel, esse profeta que viveu há mais de 2.800 anos, segundo a maioria dos historiadores da Bíblia, foi contemporâneo do profeta Eliseu. Ele foi um profeta do reino de Judá. Apesar de suas profecias terem sido dirigidas especificamente ao reino do sul, a Judá, a mensagem do profeta Joel, ela é uma mensagem universal. Atinge a cada um de nós. É o primeiro dos profetas menores. Menores não no tamanho nem no significado. A razão nem menos importante do que o profeta Isaías ou outros. Menor porque escreveram menos. Por exemplo, Joel escreveu 3 capítulos. Então, quando nós fazemos um estudo bíblico e dividirmos os profetas em profetas maiores e profetas menores, nós não estamos dizendo que esses profetas menores são menos ou mais importantes do que os maiores. Como os maiores nem são menos nem mais importantes que os menores. Foram todos igualmente vasos escolhidos por Deus para alertar o seu povo, para trazer a sua palavra diretamente da boca de Deus para o seu povo. Por isso que se chama hoje, muitos chamam pastor de profeta, porque é nossa função trazer o que Deus quer, não o que nós queremos, não a nossa opinião. Por isso que o sermão não deve ter como fundamento filósofos, por mais importante que eles sejam. Cientistas, por mais importante que eles sejam. Ninguém pode nem sequer chegar perto, nem se assemelhar à palavra de Deus, quanto mais ser fundamento para a mensagem de Deus. As igrejas realmente reformadas ensinam nos seus seminários que a verdadeira hermenêutica é produzida pela Bíblia interpretando a própria Bíblia.
Por exemplo, nós vamos encontrar essa palavra de Joel lá em Atos, no início do ministério, num dos primeiros sermões de Pedro. O profeta, ele está falando sobre um tempo futuro. O assunto básico desse texto que nós lemos para vocês é a batalha final. O Armagedon. Nos 3 capítulos de Joel, ele fala sobre esse dia como o dia do Senhor, o dia da batalha final. Então nós, ao analisarmos esse texto, procurando ser fiel à palavra de Deus, vamos analisá-lo, tirando deste texto lições para cada um de nós nos dias de hoje. Porque eu e você, nós, hoje, estamos no vale da decisão. De que lado nós estamos? Nós precisamos tomar essa decisão urgente. Ô pastor, já tomei, mas parece que não tomou na prática. Existem muitas pessoas pensando que esta convocação para a guerra não é para ele. Vamos ver no versículo 9. Proclama isto entre as nações. Apregoai guerra. Guerra santa, e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Você diz, não, eu não gosto de guerra, eu sou da paz. A Bíblia diz que se depender de vós, tende paz com todos os homens. O apóstolo Paulo vai lhe explicar direitinho isso em Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20. Em vez de eu explicar que guerra é essa, não é a guerra de um candidato a presidente contra outro. Longe disso. A nossa guerra é outra. A guerra dos filhos de Deus é outra. E o apóstolo Paulo está dizendo claramente aqui, em Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 20. Ele diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa é a nossa guerra. Portanto,
aconselha o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, para enfrentar a verdadeira guerra santa. Como nós devemos nos preparar? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou, e cada um de nós é, quando se converte. Aliás, quando é convertido. Quando é convertido pelo Espírito Santo, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então, meus irmãos, proclamar isso entre as nações. Apregoai guerra santa e suscitai valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Quando está falando aqui todos os homens de guerra, está falando do gênero humano. Somos nós e vocês, mulheres. Somos nós os guerreiros dessa guerra santa. Esta é a nossa guerra. Essa é a guerra que eu e você, convertido pelo Espírito Santo e cristão verdadeiro, declara contra o mundo. Não é contra a pessoa, é contra o mundo. Preste bem atenção aí, vocês prestaram atenção à leitura do texto bíblico. A única pessoa contra a qual esta guerra está sendo declarada é Satanás. O príncipe das trevas é o pecado. Não é contra o pecado. Essa guerra não é contra o pecado, é contra o pecado. Porque se fosse contra o pecado, atingiriam todos nós. É contra o pecado. E esta luta não é só no período de eleição. Não é só de 4 em 4 anos. Essa luta é constante, é dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a minuto. E prestem atenção. Por mais que nós nos esforcemos, nós precisamos estar certos de que cada dia da nossa vida, enquanto somos fiéis à palavra de Deus, nós vamos viver
cada dia dos nossos dias aqui neste mundo, nesta batalha, nesta guerra. Por isso, nos versículos 9 e 10, nós somos chamados, meus irmãos, à mobilização. O versículo 9 mostra claramente que nós vivemos uma hora de guerra e de lutas. E por isso nós somos chamados à mobilização. Veja o que diz o versículo 10. Forjai espadas das vossas relhas de arados e lanças, das vossas podadeiras. O convertido do Senhor não é fraco. Deus não está convocando pessoas que na batalha vão ser fracas. Ele está convocando pessoas que são fracas, mas pelo seu poder, pelo poder do Espírito Santo, elas se tornam fortes. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao pecador que, convertido por Deus, ele é forte, ele entra como um guerreiro forte nesta luta. Então, à luz desses dois versículos, todos nós estamos sendo convocados para o trabalho. Quando a Bíblia aqui nesse texto está nos convocando para esta guerra santa, é a guerra contra Satanás, contra o inimigo, contra as trevas. Você está nessa guerra. Você está preocupado em trazer para a luz os da sua casa, os da sua vizinhança, os do seu trabalho, os do mundo. Você está envolvido e comprometido de tal maneira nessa luta que você se dá e dá o que tem para ela? É nesse sentido que nós estamos sendo convocados. É nesse sentido que nós nos tornamos homens e mulheres de guerra. A palavra de ordem é congregai-vos. Porque você está ficando em casa. Quem fica em casa são das trevas. A primeira ação do convertido é congregar-se, obedecendo o chamado de Deus. Para depois se envolver, se enturmar com aqueles que são soldados de Cristo e proclamar o Evangelho. No reino de Deus, há lugar para cada um de nós. Para cada um de nós que somos, de fato, convertidos. Você está lutando? Você, no vale da decisão, qual foi a decisão que você tomou? Lutar ou ficar parado? Aquele que fica parado é atropelado por um inimigo. Faça na sua mente a figura de um exército, todo o exército amigo avançando contra o inimigo e você fica parado. Então, o outro vem e passa por cima de você. E atropela. Então, meus irmãos, todos devemos nos alistar.
Não há lugar para omissão. Os omissos vão para o inferno. Os omissos estão do lado do adversário. Portanto, todos somos convocados para essa peleja santa contra o mundo, contra Satanás. O versículo 13 nos diz o seguinte: lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui? A primeira coisa é que é hora de trabalho. Não é amanhã, é hoje. É agora. É hora de trabalho. O texto fica muito claro quando ele inicia dizendo: lançai a foice. É hora de colocar a nossa vida e todos os nossos recursos a serviço do reino de Deus. Tem gente que, porque tem dinheiro, tem bens e ajuda missões, pensa que está fazendo a sua parte. Está fazendo parte muito pequena da sua parte. Deus não tira a minha responsabilidade de soldado nessa guerra, mesmo que eu esteja ajudando a missões no exterior e aqui no Brasil. Então é hora de colocar toda a nossa vida, toda a nossa saúde, todos os nossos bens, todos os nossos recursos a serviço do reino de Deus. E mais uma vez, aqui, a palavra de ordem é, inicialmente, a primeira palavra de ordem é: congregai-vos. Não pode-se entender alguém nesse exército que não se congrega, que não se exercita para o trabalho. Não, meus irmãos. Todos somos convocados para uma guerra santa. Mas, infelizmente, muitos daqueles que se dizem cristãos não têm lançado as suas foices. Não estão empenhados, não estão engajados na obra do Senhor Jesus Cristo, andando com os seus discípulos. Uma vez ele disse a Simão Pedro e a todos os outros companheiros, a todos os outros apóstolos, a todos os que estavam ouvindo: depois de descobrir que eles não tinham nada para comer, e eles disseram: Senhor, lançamos a rede a noite toda e não pescamos nada. Jesus Cristo olha para a direita: lancem a rede. Fazei-vos ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Os discípulos estavam pescando de acordo com as suas teorias.
pescadores, eles eram pescadores, de acordo com as suas teorias humanas, Jesus Cristo nos dá uma lição. Quando nós vamos evangelizar, quando nós vamos sair para evangelizar, quando nós vamos contactar o nosso vizinho, a pessoa do nosso lar, o nosso ente querido, para evangelizar, não adianta estratégias humanas. Não adianta experiências humanas. Nós já temos, no ato da conversão, recebido o Espírito Santo. E é Ele, esse Espírito Santo, que nos dá sabedoria e as palavras certas na hora certa. É preciso que tenhamos visão, mas também é muito importante ter disposição. Estamos sempre dispostos, como povo de Deus, como filho de Deus, sabendo que Ele, para o crescimento do seu reino, Ele vai nos usar como seus instrumentos. No versículo 11, apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e mais uma vez, e congregai-vos. O Senhor faz descer os seus valentes. Para ali o Senhor fazer descer os seus valentes. A palavra aqui é clara. Não pode deixar para depois. Nós devemos nos apressar, que nós já deixamos de fazer muito tempo. Nós estamos muito atrasados. Por isso devemos nos apressar. Não podemos mais perder tempo. A igreja presbiteriana em Bairro Novo precisa adquirir um sentimento. Prestem atenção. Nós precisamos adquirir um sentimento. Qual é esse sentimento? Um sentimento de urgência. Prestem bem atenção e guardem sempre. Depressa na obra de Deus. Meus irmãos, nós não sabemos até quando as portas vão estar abertas. Nós não sabemos quanto tempo o vizinho vai estar ao nosso lado. Nós não sabemos quanto tempo vamos ter com o nosso colega de trabalho. Nós não sabemos quanto tempo vamos ficar nesse mundo. Então, hoje, a tarefa é urgente, é para agora. A palavra do Senhor é muito clara e cheia de significado para o nosso coração. É necessário que façamos a obra para a qual Deus nos converteu, para a qual Ele nos enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Vejam, Jesus Cristo tinha pressa. Quando ele falou essas palavras, o tempo de Deus é hoje. A nossa oração, a partir de hoje, meus irmãos, é que Deus coloque em nosso coração esse sentimento de pressa, esse sentimento de urgência, de correr. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. No versículo 13, novamente, lançai a foice, porque está madura a seara.
Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Nós estamos, meus irmãos, numa hora de grandes oportunidades. Cada um de nós sabe disso. Por isso eu creio que se nós somos sinceros com Deus a cada momento de oração e arrependimento, quando nós curvamos a nossa cabeça, nós vamos pedir perdão a Deus por ter perdido a oportunidade de falar do Evangelho para aquela pessoa. Para uma ou mais pessoas. A palavra aqui é muito clara. Apressai-vos. Nós não podemos perder oportunidade. É a palavra de Deus que diz que a seara está madura, pronta para a colheita. Eu fico dizendo que o povo é difícil, quando a palavra diz o contrário. Eu prefiro acreditar na palavra mesmo. E estas são palavras que tocam muito no nosso coração. Dois terços da palavra de Deus sempre vem à minha lembrança nesta hora. O primeiro está no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 35. Não dizeis vós que há 4 meses para a ceifa, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. E Apocalipse, capítulo 14, versículo 15. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma as tuas foices e ceifa, pois já chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Com toda sinceridade, meus irmãos, todos nós que temos uma mente sadia, somos normais de inteligência, temos consciência de que vivemos uma hora de extraordinárias oportunidades. O problema é que nós não tomamos a decisão. No vale da decisão, nós estamos indecisos, não tomamos a decisão de sermos verdadeiros servos de Deus, verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos correndo, apressados, mas à procura de resolver nossos problemas, à procura de resolver nossas oportunidades. Por isso que estão tão apressados que acham que Deus não os socorre, procuram os cultos satânicos.
procuram outros deuses, como antigamente. Procuram filosofias exóticas. Quando eu digo que nós vivemos num tempo de extraordinárias oportunidades, é porque nós vivemos num tempo em que as pessoas estão à experiência da triste solidão. Um triste vazio em suas mentes. Uma sensação de que não pertencem a ninguém. A sensação do não pertencer. Por isso, muitos estão vivendo sem rumo. Tem uma vida sem sentido. Cuidado, se você ficar no vale da decisão sem tomar a decisão de entrar na guerra, você pode ser mais um, ou mais uma de uma vida sem sentido. É por isso que muitos hoje estão desiludidos. Então, meu irmão, o homem de hoje já experimentou tantas coisas. E viu de tudo. E a maneira como muitos que se dizem evangélicos apresentam o Evangelho, o Cristo Redentor, parece para eles uma fantasia. Nós precisamos, depois de viver junto do nosso vizinho, junto do colega de trabalho, junto daqueles que estão ao nosso redor, viver uma vida que de fato tenha significado de uma vida de um verdadeiro filho de Deus, para que recebamos da palavra de Deus a autoridade para guerrear contra o inimigo. No versículo 14, finalmente nós lemos: multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. No vale da decisão, multidões. No vale da decisão. O profeta aqui se refere ao vale de Josafá. É o local onde se dará a batalha final. Que decidirá quem governará o mundo. Quem me governará? Deus ou Satanás? Nós não, mesmo não comentando o texto no sentido literal e escatológico, fazemos a seguinte pergunta: em nossos dias, será que muitos, até aqui dentro da igreja, não estão num verdadeiro vale da decisão? Ainda decidiram só frequentar a igreja e o outro passo. Nós precisamos aprender uma coisa, meus irmãos. E aí vem uma pergunta para você. Quantos hoje não sabem praticamente nada a respeito do grande amor de Deus e continuam fazendo parte das multidões no vale da decisão?
nós precisamos ter compaixão. Meu irmão, eu gostaria de colocar para vocês uma coisa muito prática. Eu sempre, quando penso no nosso país, eu oro pelo nosso país, pelas nossas autoridades, eu oro para que Deus opere um milagre mudando a cultura do brasileiro. A cultura de querer levar vantagem em tudo. A cultura de que primeiro os seus. Quando eu fiz um curso de pós-graduação lá do Censo de Administração, eu li um livro de um inglês. Ele não estava falando nada de evangelho. Ele estava falando sobre administração. E havia um capítulo nesse livro que falava sobre negócios. E eu nunca esqueci a frase daquele inglês, e desde o dia que eu li aquele livro, eu entendi que dificilmente, se o Brasil não mudasse a sua cultura, jamais seria um país de primeiro mundo. Quando eu estive agora nos Estados Unidos, Silas Filho me apresentou um jovem de 50 anos, que disse, ele tinha dito para Silas Filho, e ele confirmou para mim, que quando ele estudou, nos livros que ele estudou, a ideia é que o Brasil seria uma potência, um país de primeiro mundo em 10 anos. E por que não foi? E aí nós nos lembramos, é a nossa cultura. Quando aquele inglês fala que negócio, quando nós fazemos um negócio com o outro, nós devemos fazer com compaixão. O que significa isso? Olhar com compaixão é se colocar no lugar do outro. Ele vai se dar bem ou vai se dar mal? Eu não devo querer que ele se dê mal. Por isso, eu devo ter compaixão. Porque o negócio deve ser bom para mim e para ele, senão não presta. Não é cristão. Não é verdadeiro. A cultura brasileira de levar vantagem em tudo. Silas Filho, quando os americanos ficaram querendo ficar com ele lá, e eu querendo que ele voltasse para cá, uma das coisas que ele disse, a culpa é do senhor. E como assim? Ele disse, o senhor não me criou para morar no Brasil, não. Lá na seleção pernambucana de basquete, o pessoal me chamava de mamão, porque quando eu cometia uma falta, eu dizia que tinha cometido. Quando eu recebia, eu também dizia que tinha recebido. Eu não ficava tentando enganar ninguém. E então me chamavam de mamão. Vocês que são jovens sabem o que significa isso. Um bobão, um besta. Eu tive grande dificuldade, meu pai. Eu não confidenciei para o senhor, mas eu tive grande dificuldade de relacionamento aí no Brasil, porque o senhor queria que nós fôssemos transparentes, verdadeiros, e as pessoas me chamavam de mamão. Então, nós devemos ser diferentes. Nós devemos ser uns brasileiros que não seguem a cultura das trevas. Um dos principais líderes do neopuritanismo, vindo para Recife, era professor da universidade, ele assinava o ponto por um colega e o colega assinava o ponto por ele. Isso é coisa de crente? Nem de crente é. Então, meus irmãos, é preciso que tenhamos compaixão.
É preciso que nos coloquemos no lugar do outro. Você quer ir para o inferno? Claro que não. Então não deixe o outro ir para o inferno também, pregue o evangelho a ele. É preciso que amemos as outras pessoas. É preciso que cumpramos de fato e de verdade o mandamento bíblico do amor ao próximo, que é importantíssimo. Jesus Cristo sublinhou esse mandamento. Só Jesus, com sua graça, nós precisamos, em oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo, levar as pessoas a entender que só Jesus, com a sua graça, pode arrancar o homem do vale das trevas. Só Jesus, com a sua graça, pode arrancar o homem do pecado. Só Jesus, com a sua graça, pode tirar o homem do caminho da perdição e transformá-lo em nova criatura. Só Jesus, pela sua graça, nos firma sobre a rocha. E que a partir de hoje, meus irmãos, a nossa oração seja que Deus, pela sua graça, nos assiste e aplique aos nossos corações as lições da sua palavra, hoje e sempre. Amém. Vamos, meus irmãos.